Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você, internauta, que está aí ao vivo com a gente nessa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa aí seu comentário que a gente vai responder ao longo do programa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante: depressão pós-parto. Estou aqui com Sandra Moura, psicóloga, ela que vai aí responder todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito importante e preocupante. A gente sabe que a mãe passa 9 meses esperando o bebezinho ou a bebezinha e quando ele chega, às vezes é acometida com a depressão. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e poder trazer esse tema tão importante, que inclusive estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Isso. E é importante que a gente fale dessa prevenção ao suicídio de gestantes também. Exatamente. E que tudo prenuncia com a depressão pós-parto ou a depressão durante a gestação. É verdade. E aí as gestantes, às vezes elas não conseguem entender o que desencadeou essa depressão. Como você bem pontuou, ela pode acontecer durante a gestação, já com aquela mudança do corpo, né? A não aceitação. E às vezes até quando a criança nasce, que começa a rejeitar aquele bebê tão esperado. Sim. A depressão pós-parto ou a depressão durante a gestação, ela pode dar indícios anteriormente ou depois, mas ela sempre vem anunciada. Se existe um histórico de depressão na família, é algo que tem que ficar atenta. Se essa gestante teve algum histórico de adoecimento psíquico anterior, precisa estar atenta. Mas, sobretudo, tratando da depressão pós-parto, o que a gente pode pensar de alerta para essa mulher, né? Para essa recém-parida, né? Essa que acabou de ter o bebê. Uma tristeza além do normal, um isolamento, choro fácil, não consegue vincular ao bebê. O que é vincular-se ao bebê? É os cuidados básicos com o bebê, ela não consegue dar conta disso, né? Ela delega essa função para alguém porque ela não consegue. Então, são coisas, sintomas clássicos que ela precisa estar atenta. Não é frescura, não é mimimi. Não mesmo. Né? Como alguns acham, ou alguns falam. É preciso estar atento, porque nós temos em cada 4 brasileiras, uma tem depressão pós-parto, ou terá. Então isso é muito sério, né? E aonde é que estão essas mulheres que às vezes a gente não sabe? Porque simplesmente é como você falou, a maternidade é algo mágico, maravilhoso. Mas será que todas vivenciam esse momento da mesma forma? Ou porque eu desejei muito esse bebê, eu planejei muito esse bebê, então eu tenho que estar super feliz, eu não admito que eu esteja tão triste, não estou dando conta de cuidar dessa criança, como assim era tudo que eu queria. Sim, mas é possível, né? Então a gente precisa ficar atento. Porque quando nasce um bebê, dizem que nasce uma mãe. Sim. E aí eu pergunto, será que nasce uma mãe ou torna-se uma mãe? Né? Eu acho que a gente precisa pensar que nasce um bebê, torna-se uma mãe. A cada dia, a cada momento, você vai ali construindo essa história e essa relação. Então, para além das questões biológicas, para além das questões vivenciais, a gente precisa ficar atento a isso, porque nem sempre aquilo que foi desejado e esperado é como a gente imagina, não é? A gente idealiza um bebê, a gente imagina, né, quando ele está na barriga. Mas quando nasce é o nosso bebê real. Sim, muda tudo, muda tudo. É quando cai a ficha de que agora você tem responsabilidade, que agora tem uma pessoa que depende de você. E às vezes essa responsabilidade forçada pode desencadear esse quadro de depressão. Por isso que é tão atento que o pai também preste atenção e esteja presente, não só durante a gestação, que é um momento sensível e muito importante, onde de fato a gente mexe muito com os hormônios, né? A gente fica muito mais sensível, mas também depois, né? Sim. Logo após o parto, a mulher entra no puerpério, que é justamente o pós-parto, que é um momento muito delicado desse processo
do nascimento de um bebê. O cuidado do pai, da família, que a gente chama de rede de apoio, é importantíssimo nesse momento. Porque é justamente essa rede de apoio que vai perceber os sinais que essa gestante vai dar. Verdade. Se ela anda muito triste, se ela está isolada, não quer receber visita, chora facilmente, muito sensível, não consegue prestar os cuidados necessários para a criança, a família precisa ficar atento, o companheiro, que é aquele que está mais próximo, precisa estar atento. Sobretudo com muita paciência, com muito amor, porque é um momento de muita fragilidade. Essa depressão, ela tem algum período para durar? Ela é passageira? Ela pode se estender aí ao longo dos anos? Como é que funciona? A depressão pós-parto, ela precisa de um cuidado médico, tá? Uma vez identificado e diagnosticado a depressão pós-parto, ela precisa passar por um profissional da saúde mental, fazer um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tá? Mas é importante ficar atento a uma coisa. Nem toda tristeza pós-parto é depressão, tá? Nós temos o blues puerperal, que é parecido com a depressão pós-parto, mas ele não é depressão pós-parto. O que é o blues puerperal? Ele é uma tristeza, ele, digamos assim, é a acomodação do seu momento novo. Quando a criança chega, é muita novidade. Sim. Então, essa mulher precisa ajustar a vida dela a essa realidade. Então, alguma tristeza, achar que não vai dar conta, chorar, ficar um pouco irritado, isolado, num primeiro momento. Isso é normal. Não que seja normal, mas isso pode acontecer. Sim. Certo? Você começa a questionar algumas coisas. 30 dias, até 30 dias, ela vai sentir isso e vai passar. A depressão pós-parto, ela se estende um pouco mais. Outro dado importante sobre a depressão pós-parto é que ela pode não acontecer em seguida ao parto. Ela tem um tempo aí, até os 2 anos, para que ela aconteça. Entendi. Né? E a pessoa, como? Ela passou 2 anos. Isso. E ela já está sentindo, sim. Pode estar relacionado a esse parto, sim. Então, são coisas que precisa ficar atenta, né? Muito bem, ó. Vai ter uma palestra aqui em Caruaru, no dia 29, onde você vai estar falando sobre esse assunto. Explica pra gente. Esse workshop, ele é um workshop em psicologia perinatal, que é a área da psicologia que trata dessas gestantes, tentantes e pós-parto, né? A gente trabalha desde quem está tentando a maternidade, quando passa pela gestação e o pós-parto. Então, esse workshop vai ser destinado para estudantes e profissionais da área de psicologia interessados em cuidar dessas gestantes. Porque a gente precisa pensar na saúde mental dessas gestantes para evitar que chegue no nosso consultório os transtornos que têm chegado atualmente com as crianças, né? É uma forma de a gente prevenir, né? Tanto a depressão pós-parto, quanto adoecimentos com as crianças no futuro. Porque uma coisa importante, o cuidado com a saúde mental da gestante é importante porque, além da prevenção da depressão pós-parto, é um reforço desse vínculo mãe-bebê que a gente busca. Desse mãe, pai, bebê, dessa família, né? Então, esse cuidado com a saúde mental da gestante é uma forma da gente prevenir os adoecimentos psíquicos. E a depressão pós-parto está dentre eles. Muito bem. Tá aí, então, nós conversamos sobre depressão pós-parto. Se você tem interesse de participar desse workshop, como é que a pessoa pode fazer para participar? Pode entrar em contato pelo telefone 9665-2960 e eu passo todas as informações. Muito bem. Obrigada, querida. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, Obrigada. tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem a super dica do nosso querido Nutri Jefferson Arruda. Hoje ele vai falar sobre os alimentos que melhoram o nosso humor. E a Thaís Oliveira vai nos mostrar a moda plus size.